Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo ao mais um episódio desta quinta temporada de Jovem Total, um podcast totalmente jovem. O episódio número 65. E é uma alegria estar aqui com vocês para compartilhar vários assuntos sobre teologia, filosofia, política, jornalismo e assuntos afins. Eis aqui vos fala o apresentador Ian Vitor, teu apresentador de Jovem Total. Se você é novato e estás ouvindo este episódio, seja muito bem-vindo. Já está disponível no Spotify os episódios anteriores e também aqui no YouTube, que eu agora lancei recentemente uns episódios, do podcast no YouTube, E você pode escutar em qualquer lugar, em qualquer horário que você quiser. E fico muito grato pela sua audiência. Você que é veterano, já me acompanha desde o início dos meus trabalhos audiovisuais. Muito obrigado pela sua audiência, por acompanhar cada temporada, cada episódio, para você parar um tempo, ter um tempo para escutar notícias, assuntos de alta relevância na sociedade. Hoje, este novo episódio, eu vou falar a respeito do livro O Discípulo Radical, do teólogo John Stott. Aliás, eu gravei um episódio que está disponível aqui no Spotify e também no YouTube sobre a dica de leitura, O Discípulo Radical de John Stott. Eu recomendo que você acesse o link que vai estar disponível na bio do YouTube para você escutar essa dica de leitura maravilhosa, e eu dou o resumo neste vídeo a respeito do que é ser um discípulo radical para nós cristãos. Eu li o livro, este livro é maravilhoso. E, aliás, foi este livro que eu tive a oportunidade de ler junto com a pastoral da UNASP EAD. A UNASP, que é o Centro Universitário Adventista de São Paulo, tem a faculdade EAD Adventista. E dentro da pastoral EAD tem o pequeno grupo, ou célula, como algumas igrejas chamam, Pequeno grupo ou célula, dá no mesmo. Você participa de pequeno grupo ou de célula. E daí, o pequeno grupo, todas as sextas-feiras à noite, foi a respeito deste livro, O Discípulo Radical de John Stott. É um livro sensacional, eu recomendo. E eu vou falar a respeito do capítulo 1 do livro, que tem como título Inconformismo. E as primeiras impressões que o John Stott menciona é o seguinte, aspas, a primeira característica que quero considerar sobre o discípulo radical é o inconformismo. Deixe-me explicar. Quem diz é o teólogo anglicano, John Stott. E ele continua, aspas, a igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Por um lado, devemos viver, servir e testemunhar no mundo. Por outro, devemos evitar nos contaminar por ele. Assim, não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. Coisa muito interessante que ele mencionou, De que a igreja tem uma dupla responsabilidade em relação ao mundo ao seu redor. Ela tem uma responsabilidade sobre
a respeito de assuntos que percorrem na sociedade, assuntos como pluralismo, materialismo, relativismo, né, que a igreja tem que combater e estudar cada vez mais sobre esses temas, né? Que, aliás, eu vou falar sobre isso durante o episódio. Continuando as palavras de John, aspas, tanto o escapismo quanto o conformismo são proibidos para nós. Esse é um dos temas principais da Bíblia, ou seja, Deus está convocando um povo para si e o desafiando a ser diferente de todos. Sejam santos, diz ele repetidamente ao seu povo, porque eu sou santo. Levítico 11:45 e 1 Pedro 1:15-16. Muito interessante, né, meus ouvintes? E ouça só o que ele disse, John Stott, aspas. Não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ele. É uma frase muito interessante. Não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo. O que ele quis dizer é o seguinte, que nós temos que nos santificar-se como cristãos, precisamos ser santos, mas nós não devemos preservar a nossa espiritualidade fugindo do mundo, ou seja, se isolando. Lembrei de um acontecimento que ocorreu durante dias atrás a respeito de uma afirmação de um pastor conhecidíssimo, que ele afirmou que não podem levar os filhos à faculdade porque eles vão se perder e que o único jeito é vender picolé. Um corte do pastor. Eu preferiria o sermão inteiro, o link do sermão inteiro para entender o contexto. Só que o pessoal, eu não sei se foi a equipe do pastor, né, assessoria ou a equipe de mídia da Igreja Batista Lagoinha compartilhou. Eu falei o nome da igreja, né? E vocês sabem do pastor que estou falando. Só que os filhos, eles têm que se preparar para a faculdade porque é a fase é o ciclo da vida. Faz parte da vida. A pessoa terminar a escola e ingressar na faculdade para estudar o curso que ele seguir. E quando se fala do cristão e a universidade, ele tem que ter uma base sólida, uma apologética para ele continuar firme nos caminhos do Senhor em meio a uma universidade. Seja uma universidade pública ou particular, ou até mesmo cristã, porque existe ideias progressistas e liberais dentro das universidades cristãs. Não é só coisa de universidade pública, aquela coisa, feminismo, ateísmo, por aí vai. Também universidades cristãs. Ou seja, um filho, um jovem que nunca estudou apologética a respeito de Deus, da criação e das doutrinas principais do cristianismo, infelizmente ele tem a chance maior de se perder. Mas isso não quer dizer que o cristão ele não pode estudar numa faculdade. Muito pelo contrário, a universidade pode ser usada como um campo missionário e mostrar para todo mundo que ele está sendo diferente. É uma pessoa diferente, né? Ou seja, né? Que um cristão ele é diferente. Então, o John Stott mencionou muito bem. Não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo. Eu sou cristão, tenho que me isolar, não posso pegar no celular, televisão, ir ao shopping, por aí vai. Não. Nós não somos robôs ou isolacionistas. Nós temos que conviver.
mas convivendo em santidade e não deixar sua identidade cristã. E é isso que o John Stott fala, né? Muito interessante a respeito disso. E continuando, aspas, esse tema, falando sobre inconformismo, esse tema fundamental se repete nas 4 principais... esse tema fundamental se repete nas 4 principais seções da Bíblia. A lei, os profetas, o ensino de Jesus e o ensino dos apóstolos. E ele continuou, o Stott. Darei um exemplo de cada um. Primeiro, a lei. Deus diz ao seu povo por meio de Moisés. Ele menciona Levítico 18, 3 e 4. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardareis para andares neles. Eu sou o Senhor, vosso Deus. E menciona Levítico 18, 3 e 4. E uma observação. Durante o episódio, se tiver alguma interferência de áudio, mensagem ou até de ligação, ignore, tá? Porque ao mesmo tempo que estava gravando, teve um outro compromisso, um ruído aqui perto de casa ou até mesmo aqui do celular devido às mensagens, tá? Só para deixar claro. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo? Ok. Continuando. Ouça a análise de John Stott. Aspas. Semelhantemente, a crítica de Deus ao seu povo por meio do profeta Ezequiel é que não andastes nos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes fizeste segundo os juízos das nações que estão em redor de vós. Certo? Ezequiel 11, 12. O mesmo acontece no Novo Testamento. O Stott continua. No Sermão do Monte, Jesus fala dos hipócritas e pagãos e acrescenta: não vos assemelheis, pois, a eles. Mateus 6, 8. Finalmente, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Né? Como dizem Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. E ele continua: aqui está o chamado de Deus para um discipulado radical, para um inconformismo radical à cultura circundante. O convite para desenvolver uma contracultura cristã, para engajar-se sem comprometer-se. Esta é a análise do John Stott, né? a respeito do discipulado radical e o inconformismo. Afinal de contas, o que é inconformismo? Inconformismo é a atitude de não seguir o que está socialmente estabelecido em determinada situação ou coisas, né? Ou seja, o inconformismo é a atitude ou tendência para não aceitar circunstâncias desfavoráveis ou desagradáveis, para não aceitar passivamente a maneira de agir ou de pensar das pessoas com as quais se relaciona, né? Ou seja, ele fica inconformado, ele fica, né, chateado, passivo, né, a respeito de certas condições, né, da sociedade, né? E nós vamos entender durante esse episódio sobre essa questão do inconformismo, como eu mencionei anteriormente, a questão do pluralismo, do materialismo, né?
Então vamos continuar do que o John Stott diz. Vamos entender. E o John Stott coloca: assim, quais são as tendências contemporâneas que ameaçam nos tragar, às quais devemos resistir? Daí ele coloca: consideraremos 4. A primeira delas é o desafio do pluralismo. Ou seja, o primeiro desafio, a primeira ameaça contemporânea, segundo John Stott, é o pluralismo. Ouça só o que ele coloca. O pluralismo afirma que todo ismo, o sufixo ismo, tem seu valor e merece nosso respeito. Portanto, ele rejeita as alegações cristãs de perfeição e singularidade e entende a tentativa de converter qualquer pessoa que dirá todas ao que julga ser simplesmente nossa opinião, uma atitude de arrogância total. Muito interessante que o John Stott menciona a respeito do pluralismo é a questão da superioridade. Tem gente que se acha superior que o outro. Um cristão que se acha superior que outro cristão por ter um pensamento diferente. Eu sou calvinista, eu sou superior ao arminiano que crê que o ser humano tem responsabilidade pela escolha e devido ao livre-arbítrio, porque para o calvinista não existe livre-arbítrio. E o calvinista, eu sou superior que o arminiano. Não, vocês são todos irmãos em Cristo. Nós somos todos irmãos em Cristo. Não é porque essa diferença de uma interpretação calvinista de predestinação e da interpretação calvinista arminiana, vocês têm que se brigar. Somos todos irmãos em Cristo, apesar das ideias serem divergentes, mas todos creem num só Cristo, nas doutrinas fundamentais do cristianismo. E quem acha superior ao outro está sendo arrogante e intolerante. É isso que o Stott fala a respeito do pluralismo. E ele diz que afirma que todo ismo tem seu valor e merece o nosso respeito. Óbvio que pessoas com ideias diferentes merecem respeito. Calvinismo, arminianismo. Daí ele menciona que rejeita a questão do perfeccionismo e da arrogância de se sentir superior que o outro, se achar o tal, né? É isso que o Stott condena, a arrogância. E ele continua, aspas, como então deveríamos responder ao espírito de pluralismo? Ouça só, ouvinte. Com muita humildade, sem qualquer indício de superioridade pessoal. Repito, com muita humildade e sem qualquer indício de superioridade pessoal. Estou falando para alguém que é arrogante, é egocêntrico e se acha mais inteligente que os outros, teve muito conhecimento, só por ele ter um PhD, mestrado, pós-doutorado e por aí vai. Um cara cheio de títulos, mas só que ele é um egocêntrico e não dá a mínima para as pessoas que pensam diferente. Isso é preocupante. Devemos debater e conversar com humildade e sem superioridade pessoal. Uma comunidade de verdade, uma igreja saudável, é declarando a singularidade de Jesus, com humildade e sem superioridade pessoal. Eu estou falando isso para um público de sua maioria cristão, né? E o podcast é de todos, né? Tem amigos cristãos, não cristãos, mas especialmente o público cristão tem
manias de dizer que todo pensamento contrário é uma heresia. Parece que muitos não sabem o significado da palavra heresia e usa como rótulo. Ah, você pensa diferente de mim, portanto é um herege. Você pensa de mim, você pensa ao contrário de mim, portanto é um herege. Gente, nem tudo que a pessoa fala é heresia. Você pode discordar por questão de interpretação teológica ou até de assuntos que são periféricos do cristianismo. Agora, desculpe, eu engasguei aqui com a saliva. Agora, dizer que toda opinião divergente é heresia, como se tudo que é falado é heresia, é um absurdo, né? Ou seja, uma igreja saudável tem que estar declarando a singularidade de Jesus com o teu próximo, sendo humilde, sem superioridade pessoal. Aqui, o John Stott menciona isso. Segunda tendência secular que o John Stott menciona, que segundo ele é uma tendência secular muito difundida e a qual os discípulos cristãos devem resistir. É o materialismo. Primeiro, entendemos que a tendência secular é o pluralismo. Agora é o materialismo. Segundo John Stott, o materialismo não é simplesmente uma aceitação da realidade do mundo material. Se fosse assim, todos os cristãos seriam materialistas, pois acreditamos que Deus criou o mundo material e disponibilizou suas bênçãos a nós. Deus declarou a ordem material também por meio da encarnação e ressurreição do seu Filho, na água do batismo e no pão e vinho da Santa Comunhão. Não é de se admirar que o William Temple tenha descrito o cristianismo como a religião mais material de todas. Porém, ela não é materialista. Muito interessante que o John Stott mencionou, exemplificou a frase de um cristão chamado William Temple, e ele diz claramente, segundo o Temple, de que o cristianismo como a religião mais material de todas, porém não é materialista. O William Temple faz essa separação de material, o cristianismo como sendo a religião mais material do que materialista. Entendeu? Muito interessante essa parte que o Stott coloca no seu livro. E ele continua, o Stott, aspas, pois materialismo é uma preocupação com coisas materiais que podem abafar nossa vida espiritual. No entanto, Jesus nos diz para não armazenar tesouros na terra e nos adverte contra a avareza. O mesmo faz o apóstolo Paulo, nos impelindo a desenvolver um estilo de vida de simplicidade, generosidade e contentamento, extraindo tal padrão de sua própria experiência de ter aprendido a estar contente em quaisquer circunstâncias. Daí ele menciona Filipenses 4:11. E uma coisa muito interessante que o John Stott fala sobre o materialismo, né? E a Bíblia afirma claramente que adverte contra a avareza, o sentimento pelos bens materiais. A pessoa chega ao ponto de se tornar vaidoso, de se sentir orgulhoso pelos bens materiais. Eu não estou dizendo que é bom ter dinheiro devido ao trabalho, né? Devido ao
trabalho que você esforçou, ganha um dinheiro para comprar as coisas. Não sou contra a você comprar materiais, né, de suma importância. Não sou contra um cristão ter dinheiro, se prosperar. O que eu estou dizendo é que a preocupação, o perigo do materialismo é o orgulho aos bens materiais e não a Deus. É se preocupar mais com as coisas terrenas do que com as coisas celestiais. Esse que é o problema. A avareza, a vaidade, o orgulho. Como diz Salomão no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. Tudo que nós fazemos, se nós focamos somente nas coisas terrenas e não nas coisas celestiais, tudo é vaidade. E o apóstolo Paulo nos ensina a ser pessoas simples. Temos simplicidade e altruísmo com o próximo, né? E o John Stott continua a mencionar Paulo. O apóstolo Paulo acrescenta que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. 1 Timóteo 6,6. E continua explicando que nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Talvez de forma consciente ele estivesse repetindo o que diz Jó. Jó 1,21. Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Em outras palavras, a vida na terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez. Muito forte a análise de John Stott, de Paulo a respeito do materialismo. Muito interessante. E ele falou muito bem. A vida na terra é uma breve peregrinação entre dois momentos de nudez. Nós cristãos estamos na terra como peregrinos. Somos apenas forasteiros. E ainda nós vivemos neste mundo de pecado. Nós temos que lembrar que o nosso lugar não é aqui, sim na nova terra, Nova Jerusalém, né? Muito interessante essa análise do John Stott. Resumindo, uma igreja saudável tem que ter simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui. Nós já entendemos a primeira tendência secular, pluralismo, e a segunda tendência, o materialismo. Agora, a terceira tendência contemporânea que nos ameaça e a qual não devemos nos render é o espírito pérfido do relativismo ético. A terceira tendência contemporânea é o relativismo ético. E o John Stott fala, aspas, todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. Isso é verdade, especialmente no Ocidente. As pessoas se confundem diante da experiência de quaisquer absolutos. O relativismo permeou a cultura e tem se filtrado na igreja. Em nenhuma esfera, esse relativismo é mais óbvio do que na da ética sexual e na revolução sexual vivenciada desde os anos 60. Pelo menos onde a ética judaico-cristã era levada a sério. O casamento era universalmente aceito como uma união monogâmica, heterossexual, amorosa e vitalícia, como único contexto dado por Deus para a intimidade sexual. E é verdade, né? É muito difícil as pessoas hoje pensarem que e entenderem que o único relacionamento que Deus aprova é entre o homem e a mulher. A Bíblia fala claramente disso.
A verdade, ela é absoluta. Porque é absoluto que Deus criou o homem e a mulher, o casal monogâmico e heterossexual. Ou seja, é uma verdade absoluta. E o John Stott continua. Atualmente, porém, mesmo em algumas igrejas, a relação sexual fora do casamento é largamente praticada, dispensando o compromisso essencial com um casamento autêntico. Mesmo que nós, como seres humanos, somos todos pecadores, muitas vezes nós chegamos ao ponto de cairmos em tentações. E você deve ter ouvido situações de pessoas que se relacionaram antes do casamento e que tiveram problemas entre o parceiro ou parceira, problemas familiares. Isso causou um desconforto, um racha nas famílias, né? E as consequências, apesar das consequências, muitos dos casais que se relacionaram antes do casamento, fora do casamento, tiveram suas dificuldades e conseguiram vencer obstáculos, conseguiram ter um estilo de vida normal, conciliando o estudo, o emprego, e conseguiram dar a volta por cima. E continuam financeiramente bens, né? Tudo bem no âmbito financeiro, profissional. Claro que, mesmo que eles perdoem a Deus, pedindo perdão a Deus pelo ato que eles praticaram, isso não os deixou de enfrentar as consequências, né? Conciliando o estudo, trabalho, e eles entenderam essa lição, né? Mas continuam sendo fiéis ao estudo da palavra, né? Continuam na igreja e mesmo sofrendo as consequências dos seus atos, né? E o John Stott menciona que, para combater tais tendências sobre o relativismo, Jesus chama seus discípulos à obediência e a se conformarem aos seus padrões. Alguns dizem que Jesus não falou a respeito disso. Principalmente alguns relativistas cristãos relativistas entendem que Jesus nunca falou a respeito de se conformar aos seus padrões, de que Jesus é amor, mas somente Deus é amor, Ele ama você do jeito que você é e por aí vai, né? Ou seja, é um discurso bonito, mas é muito perigoso, porque cai no relativismo. E ouça só, meu querido ouvinte, o que o John Stott fala. Jesus citou Gênesis 1:27. Homem e mulher os criou. E Gênesis 2:24. Deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, dando a definição bíblica de casamento. Então, Jesus deu a definição bíblica de casamento, citando Gênesis, né? E depois de citar esses versículos, Jesus deu-lhes o seu próprio endosso pessoal, dizendo: o que Deus ajuntou, não separe o homem. O interessante é que a Bíblia fala a respeito disso, do casamento monogâmico entre o homem e a mulher. É uma verdade absoluta. Não existe, Deus abençoa
o casal heterossexual e o casal homossexual. Não. Deus ama todos os seres humanos, sejam heterossexuais ou homossexuais. Deus ama todos. Porém, Jesus, com base na Bíblia, com base nas Escrituras, fala diretamente e é bastante claro de que o casamento bíblico é monogâmico e heterossexual. Entendeu? Ou seja, né? O relativismo ético conclui que a moral está bem influenciada pelos convencionalismos sociais ou convencionalismos sociais, ou seja, a moral está influenciada pela cultura ao redor. Então, se disser que... Citar um exemplo. A grama é azul. O pessoal vai dizer, a grama é azul, não é verde, é de outra cor. Então, a verdade é que a grama é azul, porque é azul, segundo a sociedade. Ou seja, isso se chama relativismo. A grama é verde, mas também é azul. Não faz o menor sentido isso. Então, o relativismo ético conclui que a moral está bem influenciada pelos convencionalismos sociais, influenciada pela cultura. Ou seja, o relativismo, a interpretação de relativismo é através da cultura. Os teólogos liberais, eles interpretam as escrituras por meio da cultura, por causa dos convencionalismos sociais. Um teólogo liberal claramente fala isso, porque para ele a escritura contém a palavra de Deus e que as experiências têm que ser moldadas nas escrituras, o que é um perigo, porque você está diminuindo a inspiração divina das escrituras. Então, creio que a Bíblia não é inspirada. Isso é um perigo. Ou seja, repetindo, o relativismo ético conclui que a moral está bem influenciada pelos convencionalismos sociais, estes que determinam a cultura e de uma comunidade. E Jesus chama seus discípulos à obediência e a se conformarem aos seus padrões. Jesus nos chama, nós cristãos, para sermos obedientes a Ele, por amor a Ele, e nos conformarmos aos padrões de hoje. Dizer que, como eu mencionei no exemplo anterior, a grama é azul, mas a verdade é que a grama é verde. Não é azul, não tem nada a ver, não é azul, é verde. Nós como cristãos não podemos conformar com os novos padrões sociais, né, de hoje. E o John Stott ele afirma claramente isso. Aspas. Os discípulos cristãos radicais devem discordar disso. Certamente não devemos ser totalmente inflexíveis em nossas decisões éticas. A ética é importante. É muito importante para nós cristãos e também como profissionais da área, seja de medicina, enfermagem, veterinário, psicologia, jornalista, advogado, porque cada profissional tem seu código de ética. E nós, como cristãos, temos o nosso código de ética, que é a Bíblia Sagrada. Ou seja, o John Stott fala muito bem, certamente não devemos ser totalmente inflexíveis em nossas decisões éticas, mas devemos procurar, com sensibilidade,
aplicar os princípios bíblicos em cada situação. Ele deixa claro que precisamos procurar, devemos analisar com sensibilidade e prudência e aplicar os princípios bíblicos em cada situação, em seu contexto, né? E ele continua: ser a comunidade da obediência, ou seja, uma igreja saudável tem que praticar a obediência, né? E ele afirma claramente a respeito disso, né? De que precisamos ser obedientes a Deus por amor a Ele, né? Ou seja, precisamos entender que a verdade é absoluta e não relativa. Resumindo, entendemos as 3 tendências seculares que ameaçam a sociedade. Primeiro, pluralismo. Segundo, materialismo. E terceiro, relativismo ético. E quarto, qual é a quarta tendência? Chegamos agora à quarta, que é o desafio do narcisismo. Você conhece a história de Narciso? Narciso, na mitologia grega, foi um jovem que viu seu reflexo em um lago, apaixonou-se por sua própria imagem, caiu dentro d'água e se afogou. Assim, narcisismo é um amor excessivo, uma admiração desmentida por si mesmo. Ou seja, é um amor absoluto pelo eu. Eu me apaixono por mim, meu foco tem que ser por mim, né? E o John Stott menciona a história, né, a respeito do narcisismo e de alguns movimentos sociais, né, os movimentos sociais do âmbito psicológico e religioso, porque tem isso. E eu vou ler aqui para vocês o que o John Stott faz um histórico sobre isso. Nos anos 70, ele colocando: o narcisismo se expressou por meio do movimento potencial humano, que enfatizava a necessidade da autorrealização. Nos anos 80 e 90, o movimento da nova era imitou o movimento potencial humano. Você já deve ter ouvido falar do movimento Nova Era, né? Você sabe o que é o movimento Nova Era? Essa religião? Pois bem, se você não sabe, eu vou te falar, né? O Nova Era defende que Jesus foi mais um mestre iluminado entre muitos. Defende que a única diferença entre Jesus Cristo e os outros homens é o fato de ele ter percebido a sua divindade, enquanto a maioria dos homens ainda não a descobriu. Assim, nega que Deus tenha feito o homem para nos salvar do pecado. Ou seja, é um pensamento da nova era. E qual é a doutrina desse movimento? Teologicamente, a nova era normalmente adota uma crença em uma forma holística de divindade que emprega todo o universo, incluindo os próprios seres humanos. Há, portanto, uma forte ênfase na autoridade espiritual do eu. Ou seja, o ser humano, segundo a nova era, muitos podem até pensar que a nova era chega-se na conclusão de que o ser humano, ele é Deus, de que ele adota uma crença em uma forma holística de divindade que emprega todo o universo, inclusive os próprios seres humanos. Ou seja, dentro de nós temos tipo uma força, um Deus em mim. Ou seja, uma ênfase na autoridade espiritual do eu. É como se eu e Ian Vitor tivesse um Deus, uma
energia sobre mim, uma divindade em mim, uma autoridade espiritual do eu. Eu sou Deus, eu vejo eu sendo Deus, né? É isso que a nova era prega e que busca restaurar a tradição sagrada do homem, postulando um saber místico, pretendendo conectar o ser humano ao transcendente, partindo não de instituições específicas, mas de conhecimentos e práticas do esoterismo, ocultismo e magia. Ou seja, essa religião nova era traz uma forte enfatização espiritual do eu. E o Stott menciona a história, nos anos 80 e 90, o movimento da nova era imitou o movimento potencial humano, que enfatizava a autorrealização, ou seja, como liga a outra, como dois movimentos se ligam, se conectam, autorrealização e autoridade espiritual do eu, não é mesmo? E o John Stott continua, aspas, Shirley MacLaine pode ser considerada símbolo do movimento, pois era cega de paixão por si mesma. De acordo com ela, a boa notícia é: sei que existo, portanto eu sou. Sei que a força divina existe, portanto ela é. Já que sou parte dessa força, sou o que sou. Isso lembra muito Nova Era, porque a Nova Era enfatiza a autoridade espiritual do eu. É como se eu, dentro de mim, tivesse um Deus, como se eu fosse um Deus, né? E o John Stott faz uma refutação dessa afirmação de Shirley MacLaine, aspas, parece uma paródia deliberada da revelação que Deus faz de si mesmo a Moisés. Eu sou o que sou. Êxodo 3:14. E ele continua na refutação. Assim, o movimento da nova era nos convida a olhar para dentro de nós mesmos e nos explorar, pois a solução para os nossos problemas está em nosso interior. Né? Questão de paz interior, como se o ser humano fosse um Deus, que a solução para todos os problemas é eu, o interior do eu, né? Não precisamos que um Salvador surja em algum lugar e venha até nós. Podemos ser o nosso próprio Salvador. E o Stott continua. Infelizmente, uma parte desse ensinamento tem permeado a igreja e há cristãos recomendando que devemos não somente amar a Deus e ao próximo, mas também a nós mesmos. No entanto, isso é um erro por 3 razões. Veja só os 3 erros do movimento Nova Era. Em primeiro lugar, Jesus falou do primeiro e grande mandamento e do segundo, mas não mencionou um terceiro. Em segundo lugar, amor próprio é um dos sinais dos últimos tempos, como diz 2 Timóteo 3:2. E em terceiro lugar, o significado do amor ágape é o sacrifício próprio em benefício de outros. Sacrificar-se a serviço de si mesmo é nitidamente um contrassenso. Então, qual deve ser a atitude para conosco? Um misto de autoafirmação e autonegação. Afirmar tudo em nós que vem da nossa criação e redenção e negar tudo que pode ser ligado à queda. É aliviador se livrar de uma preocupação doentia consigo mesmo e voltar-se para os saudáveis mandamentos de Deus, incorporados e reforçados por Jesus. Amar a Deus de todo o coração e ao nosso próximo como a nós mesmos.
pois a intenção de Deus para a sua igreja é que ela seja uma comunidade de amor, de adoração e de serviço. Todos sabem que o amor é a maior virtude do mundo. E os cristãos sabem o motivo. É porque Deus é amor. Cara, que fantástico essa fala do Stott. O cortesão espanhol do século XIII, Raimundo Lúlio, missionário entre os muçulmanos no norte da África, escreveu que aquele que não ama não vive, pois viver é amar, e sem amor a personalidade humana se desintegra. É por isso que todos procuram autênticos relacionamentos de amor. Até agora, consideramos 4 tendências seculares que ameaçam subjugar a comunidade cristã. E isso é verdade. Nós entendemos as 4 tendências seculares que ameaçam a comunidade cristã. Quais delas? Pluralismo, materialismo, relativismo histórico, relativismo ético e, por último, narcisismo, né? O John Stott mencionou bem as 4 tendências seculares que podem ameaçar a comunidade cristã. E ele continua: em face dessas tendências, somos chamados a um inconformismo radical e não a um conformismo medíocre. Olha, diante do desafio do pluralismo, devemos ser uma comunidade de verdade declarando a singularidade de Jesus. Diante do desafio do materialismo, devemos ser uma comunidade de simplicidade, considerando que somos peregrinos aqui. Diante do desafio do relativismo, devemos ser uma comunidade de obediência. Diante do desafio do narcisismo, devemos ser uma comunidade de amor. Ou seja, o desafio do pluralismo, declarando a singularidade de Jesus Cristo. O desafio do materialismo, sermos simples, temos o sentimento de simplicidade, considerando que somos forasteiros aqui. Desafio do relativismo, ser uma comunidade de obediência. E o desafio do narcisismo, ser uma comunidade do amor. Essa comunidade do amor é para com Deus e com o nosso próximo. E é isso que termino o episódio de hoje a respeito do capítulo 1 do livro Discípulo Radical, que tem como título Inconformismo. Que nós possamos refletir cada vez mais de que nós, como cristãos, devemos ser discípulos radicais e estarmos conformados com este mundo, né? E espero que você tenha gostado desse episódio. Curte, comente, compartilhe com seus amigos. E se você não é seguidor aqui no YouTube, se inscreva no meu canal, ou no Spotify, se inscreva. Fique ligado, sintonizado para os próximos episódios. Muito obrigado pela sua audiência e nos veremos no próximo episódio. De Manaus, Ian Vitor. Um abraço. Podcast Jovem Total, um podcast totalmente jovem.